pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo assim que eu quero compartilhar com vocês algo assim que eu passei, né? Digamos que eu passei assim até hoje, ter conseguido me libertar, sabe, dessa situação foi exatamente hoje e foi assim há poucos minutos atrás, né? Que Deus conseguiu assim me libertar totalmente dessa situação a qual eu me encontrava. E eu estava passando isso já tinha assim alguns dias, alguns longos, bons dias, acredito até que foi mais de semanas, né? Só que porém, nesses últimos dias assim se aprofundou muito, sabe? Foi algo assim que cresceu surreal dentro de mim. E eu não compartilhei com ninguém, eu não desabafei com ninguém, só com Deus, né? E aí eu vim aqui conversar com vocês, contar, porque eu acho muito importante quando a gente tem alguma experiência, né? Com Deus, que a gente possa estar compartilhando, né? Isso porque em algum lugar vai chegar, em alguma pessoa que precisa também, né? Que às vezes está passando pela mesma situação a qual eu passei, ela precisa ouvir e essa palavra de Deus vai chegar até ela. Antes de começar, eu já vou deixando aqui com vocês, tá? O versículo da Bíblia, na qual, assim, foi a minha cura real mesmo. E o versículo, gente, é João, capítulo 10, versículo 10. Isso mesmo, muito facinho para vocês acharem aí. João 10, 10. Coisa mais fácil do mundo, olha. Olha o que a palavra de Deus fala. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é o que diz João, capítulo 10, versículo 10. Gente, eu já conheço esse versículo, ó, há muito tempo. Só que agora, há exato alguns minutinhos atrás, esse versículo assim fez muito sentido para tudo que eu estava passando. Por quê? Gente, eu entrei num colapso, assim, num turbilhão de emoção dentro aqui da minha cabeça, dentro de mim, os meus sentimentos, essa semana, esses dias que passaram, que, gente, uma angústia, assim, inexplicável, uma coisa, assim, surreal, uma coisa que foi do nada, sabe? Eu nem sei, assim, explicar com as minhas próprias palavras para vocês o motivo dessa angústia, o motivo desse colapso, sabe? Que aconteceu, realmente foi um colapso. Eu passei por dias que eu só me via chorando o tempo todo, sabe? Chorando, mas chorando mesmo, chorando assim, de verdade. Eu só me via triste, os meus dias o tempo todo triste, muito desanimada, muito desânimo, sem conseguir assim fazer absolutamente nada, né? Sem conseguir dar andamento nas coisas que eu tinha para fazer, muita tristeza dentro do meu coração e algo que eu estava guardando para mim e não falei assim para ninguém. Eu só falava com Deus, Senhor, por que eu tô passando por isso? E também um pouco assim, meio sem entender o que estava acontecendo comigo, sabe? Porque eu estava assim por coisas que, sabe, nem aconteceram na minha vida, sabe? Que vão acontecer ainda. Coisas que não chegaram, que não é o meu presente, né? Eu estava sofrendo por coisas que é do futuro, que se é que vai acontecer ou não, ou seja, o chamado sofrer por antecipação, né? E também sofrendo por coisas que já passou, coisas lá do meu passado. E eu acredito que esse sofrer por coisas que já passou era porque eu estava achando que, tipo assim, porque eu passei por algo ruim lá atrás, que isso vai me impedir de ter o futuro que eu quero ter lá na frente. Se é que vocês estão conseguindo me entender. Então, esse versículo chegou aqui, assim, pra mim, e quando ele chegou, ele foi, assim, uma marretada mesmo, sabe? Me dando toda a força de volta, assim, que eu precisava para me reerguer. Porque como fala no versículo, ladrão, ele só vem para roubar, matar e destruir. Gente, roubar, matar e destruir. Roubar o quê? Roubar a nossa alegria, roubar, gente,
tudo aquilo que a gente tem de bom, tudo aquilo que a gente aprecia de maravilhoso nessa vida. Ele vem para destruir a gente, ele vem para deixar a gente nesse estado que eu realmente estava, nesse estado que você acha que nada vai dar certo, no estado que você acha que, sabe, para você já deu, para você acabou, mesmo que você faça, sei lá, tudo que se passa pela sua cabeça, e não vai dar certo, entende? Porque pra você já era, pra você é o fim e acabou, e acabou. E quem é que veio pra roubar? Quem é que veio pra roubar? O inimigo das nossas vidas, o inimigo da nossa alma. Porque acreditando você ou não, gente, e ele quer que de fato você acredite que ele não exista. Porque quando você acredita que ele não existe, mais fácil para ele, entende? Agora, quando você acredita que ele existe e que você luta contra todas essas potestades, contra todas essas coisas que na nossa luta, gente, a gente precisa entender que a nossa luta não é contra nós mesmos, sabe? A nossa luta é contra o espiritual. É aquilo que a gente não vê, entende? Então ele vive ao nosso derredor, lutando o tempo todo para nos estragar, para nos devorar, para nos destruir. Porque o prazer dele, do inimigo, é tirar a nossa alegria, é nos deixar chorando o tempo todo. Eu fico imaginando, assim, como que Deus, né, ficou triste assim comigo essa semana por eu não ter confiado nele, porque eu realmente não confiei. Se você for parar pra pensar, eu não confiei, porque eu estava chorando por coisas que eu quero obter lá na frente, lá no futuro, e que eu, entre aspas, já tinha entregado na mão dele, nas mãos de Deus, mas ao mesmo tempo que eu entreguei, eu estava gerando uma ansiedade dentro de mim, uma coisa que eu não estava conseguindo sobreviver, mas eu só ficava triste o tempo todo, eu não queria sair, não queria fazer isso, só chorando o tempo. E é isso que Deus quer pra gente? Não, Deus não quer isso. A partir do momento que a gente confia nele, a gente tem que confiar 100%. Se a gente confiar 99%, não vai adiantar. Sabe, a gente precisa confiar em Deus 100%, confiar que Ele tem o poder de reverter toda a nossa situação, confiar que Ele tem o poder de fazer, sabe, num piscar dos olhos, a nossa vida mudar, se Ele assim quiser, né? E foi exatamente o que eu não estava fazendo essa semana, né? Esses dias que passaram. E eu me vi muito angustiada, muito mal. Eu acho que eu tive uma crise assim muito forte de ansiedade com o futuro, sem pensar no agora, sabe? Deixando de viver as coisas que eu tenho para viver agora, só pensando no futuro, pensando no que passou. Gente, o que passou já foi, sabe? E o futuro a Deus pertence. Ele sabe o que vai ser amanhã, ele sabe o que é melhor para mim. E eu não tava confiando, não tava acreditando, sabe? A palavra de Deus também fala, vou ler aqui para vocês, em Salmo, capítulo 36, versículo 5. Olha o que Deus fala. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará passar. Mas presta bem atenção no que Deus fala. Confia nele e tudo ele fará passar. E aí é como eu falei para vocês, não é confiar 99%, muito menos 50%, é confiar 100%. Porque Deus só age nas nossas vidas quando a gente confia nele 100%. Entende? Quando a gente tem total confiança em Deus, que independente da situação que a gente está, tudo vai dar certo na hora que tiver que dar certo. Porque o nosso tempo é totalmente diferente do tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não compreende por que certas coisas acontecem nas nossas vidas, por que a gente está passando
por aquilo, né, que está acontecendo, mas a verdade é que a gente não consegue enxergar o quadro das nossas vidas completo, a gente não consegue enxergar, a gente não tem essa dimensão de enxergar com os detalhes que Deus tem a dimensão de enxergar, entende? E aí, por a gente não conseguir enxergar, a gente acaba deixando se levar por esses sentimentos ruins, e que acaba dominando a gente, dominando a nossa cabeça, dominando tudo. E quando a gente vê, a gente está uma pessoa paralisada, uma pessoa que não consegue se levantar, uma pessoa que não consegue viver normal. Porque, gente, pensa comigo, você viver chorando o tempo todo, você viver triste o tempo todo, você tá num passeio com a sua família, ou você tá em casa com a sua família, e ao invés de você tá rindo, você tá no seu canto triste. Isso é normal? Gente, isso não é normal. E era exatamente assim que eu estava, sabe? Isso não é normal, isso é uma coisa que, na minha visão, sabe, é uma coisa que vem da parte do inimigo mesmo, que ele veio para roubar toda a minha alegria, roubar o meu ânimo, sabe? Roubar a minha vontade de querer fazer as coisas acontecer. Ele veio simplesmente para me destruir, e conseguiu por alguns dias, porque eu realmente... É por isso que a Bíblia fala, né, que a gente precisa estar ligado a todo tempo, porque ele vive ao nosso derredor, tentando nos devorar a cada segundo, né? A Bíblia sempre fala isso, e é real, é verdade. Ele vive para isso mesmo, para nos devorar o tempo todo. E por isso que a gente precisa estar ligado, né? Para quando vir esses sentimentos assim, a gente, epa, tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu não nasci para isso, sabe? O meu Deus, que é o meu Pai, ele não me fez para viver assim, sofrendo, viver na angústia, viver triste o tempo todo, sabe? E é engraçado que a gente às vezes, muitas das vezes, né? Tô falando de mim, no caso que passei por estudo, a gente sofre por antecipação, como eu já falei, por coisas que a gente quer que aconteça lá na frente, lá no futuro, né? E é uma coisa que não precisava, sabe? A gente acaba dificultando todo o processo de Deus nas nossas vidas. Porque tudo na vida, gente, tem um processo, sabe? A estrada da vitória, ela é longa, sabe? E não adianta a gente querer pegar atalhos para chegar lá no final, para chegar logo lá na bênção. Quem dera que fosse assim, mas não é. A gente não consegue pegar um atalho e chegar logo lá na vitória. A gente não consegue. A gente tem que ir, ó, passo por passo, sabe? Caminhando bem devagar nessa estrada. Porque a nossa vitória tá logo depois da curva. Só que a gente, como eu falei pra vocês, a gente não consegue enxergar. A gente consegue... Eu fiz assim porque eu falei do quadro, né? A gente não consegue enxergar o que tá após a curva. A gente só enxerga o que tá na nossa frente. E após a curva, só Deus tem a dimensão, sabe? Só Ele sabe o que vai acontecer. E toda pessoa, todos nós, para a gente alcançar aquilo que a gente quer, a gente passa por um processo. Isso é normal, sabe? A gente não consegue alcançar de um dia para a noite aquilo que a gente quer. Por exemplo, eu me formei na faculdade de Direito. Para eu me formar, foi um longo processo que eu precisei passar. Eu levei 5 anos me dedicando, estudando, fazendo estágio, para eu conseguir chegar no final e me formar, entende? Então, olha só quanto tempo, 5 anos, olha que jornada longa, olha que estrada longa. Então, muitas vezes a gente esquece dessa jornada longa, como eu dei o exemplo para vocês da faculdade, que é 5 anos, e a gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. É claro, gente, que se for da vontade de Deus, Ele tem todo o poder para fazer as coisas acontecer assim, um piscar dos olhos. Pisquei, pum, aconteceu. Foi porque Deus quis, sabe? Deus tem o poder para fazer as coisas acontecerem a hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser. Esse é o poder dele. E a nossa parte, o que a gente tem que fazer? A gente precisa confiar, sabe? Confiar de
todas as coisas, confiar 100% que Deus está conosco, não importa a situação, não importa se o processo está dolorido, sabe? Se o processo está magoando, se o processo está doendo, tá batendo aqui, ó, tá tirando todas as suas forças, você não tá conseguindo respirar. Era como eu estava me sentindo. Porque realmente os processos, eles machucam, sabe? Eles são doloridos, a gente sofre, a gente é amassado. Mas qual é o vaso que não é amassado? Qual é o vaso do oleiro que não é amassado, gente? Qual é o vaso que não é espremido, sabe? Então é uma coisa que a gente tem que passar para alcançar a nossa vitória, sabe? Porque é só assim que a gente consegue alcançar as nossas vitórias, só assim que Deus abençoa as nossas vidas, entende? E nesse processo, a gente costuma achar que a gente está sozinho, Deus não está do nosso lado, mas isso é um pensamento de pura, assim, ansiedade mesmo, porque a gente fica tão ansioso, tão nervoso com o que está acontecendo, e que a gente ora, a gente busca Deus e a gente começa a achar que Deus não está ouvindo a gente. Que bobagem, eu achei isso também, gente. Eu pensei isso essa semana. Deus, o Senhor não tá me ouvindo, mas que bobagem. Deus está ouvindo o tempo todo, sabe? Deus está o tempo todo disposto a nos ouvir. Só que muitas vezes Ele não se intromete porque a gente simplesmente está num processo que precisa ser passado. E Deus passa no processo do nosso lado, sabe? A gente não passa sozinho. Ele tá do nosso lado. Só que ele não, muitas vezes, né? Ele não interfere. Por quê? Porque ainda não é hora dele interferir, sabe? Quando for a hora dele interferir, ele vai interferir. E aí ele vai nos trazer a nossa bênção, a nossa vitória. Muitas vezes, por exemplo, como eu falei pra vocês, eu tô num processo, né? Você também tá no processo daquilo que você quer conquistar, dos seus sonhos, enfim. E nesse processo, a gente às vezes acaba caindo, né? Caindo assim, triste, fica mal, porque as coisas não estão acontecendo do nosso jeito, porque a gente vive num mundo que a gente quer que as coisas aconteçam assim, de uma hora para outra, e realmente não é assim que acontece, né? E aí a gente acaba ficando mal, e aí Deus vem e interfere como Ele fez comigo, sabe? Ele me mostrou, filha, tenha calma. Eu tô com você, sabe? Eu sei tudo que tá acontecendo com você. Eu sei essa confusão que tá acontecendo na sua cabeça. Fica calma que vai dar tudo certo. Entende? E detalhe que eu queria falar pra vocês. Deus falou comigo na Bíblia, que tá aqui, ó. Mostrei pra vocês. Mas Ele também falou comigo no TikTok. Eu tava deitada na minha cama. E eu falei assim, ai Senhor, eu falando dentro de mim, né? Fala comigo porque eu preciso ouvir a sua voz, eu quero ouvir. E aí quando eu abri o TikTok, logo veio assim um vídeo, né? Um vídeo onde Deus falava exatamente assim: filha, eu sei o que você está passando. Eu sei toda essa confusão que você está vivendo aí na sua cabeça. Mas eu estou contigo. Por que você tá se sentindo assim, sabe? Esse vídeo, assim, foi muito forte. Foi hoje também, agora à tarde, sabe? Que eu acho que Deus começou a trabalhar desde de tarde para que eu viesse voltar ao meu eu. Eu, assim, já tinha percebido, né, que eu estava passando por isso, porque a gente percebe. E eu estava pedindo o tempo todo, assim, direcionamento de Deus. Eu deixei de fazer as coisas, né? Deixei de fazer muitas coisas, né? Mas eu não deixei de orar. Eu não deixei de estar na presença de Deus, sabe? Teve momentos em que essa semana teve momentos em que eu não conseguia falar uma só palavra. Mas eu estava ali orando com Deus, sabe? Sem falar nada, só chorando, mas eu estava ali. E é nesses momentos que a gente precisa se encontrar com Deus, porque até quando a gente não consegue falar, né? Quando a gente só consegue chorar, Deus está ali do nosso lado, sabe? O tempo todo Deus está do nosso lado. E Ele está nos auxiliando, nos ajudando, nos abraçando, nos pegando no colo. E foi exatamente
o que eu acho que aconteceu essa semana. Deus literalmente assim me pegou no colo no momento assim que eu mais precisava, que eu não tinha nem forças para falar o que eu queria falar com ele, e eu só chorava diante dele. Ele me pegou no colo e falou: "Filha, tenha calma, porque eu estou contigo", entende? Então é uma coisa assim muito forte, né? Deus está com a gente. Deus está com a gente o tempo inteiro, o tempo todo ele tá. E não importa, sabe, qual seja a situação, não importa qual seja o momento que você está vivendo na sua vida. Só creia, confia assim 100%, não caia nessa besteira de achar que Deus não tá ali com você, sabe? O processo tá difícil, o processo tá doloroso, mas ele tá aí. Ele tá aí do seu lado, te levando no colo. Se preciso for, ele vai também te levar pelas mãos, se preciso for. E através desse vídeo eu venho te perguntar o que você tá deixando, sabe, o inimigo das nossas almas roubar de você. O que você tá deixando ele levar de você, sabe? Você tá deixando ele levar a sua alegria, se você tá deixando ele levar o seu ânimo de fazer as coisas acontecerem, sabe? Se você tá deixando ele levar, ele carregar algo com ele que é muito importante, que é os seus sonhos. Porque muitas vezes a gente acha que pelos nossos sonhos não tá acontecendo, se realizando agora, né? No hoje, a gente acha que não vai acontecer nunca. A gente bota nos nossos sonhos data de validade, sabe? E não é pra ser assim. O seu sonho, o meu sonho, não tem data de validade, sabe? Na real, os nossos sonhos já têm data, hora, segundos e local, do dias, tudo, meses, tudo, ano, do que vai acontecer, de quando ele vai acontecer. Mas isso tudo que eu falei, ó, nas mãos de Deus, porque ele sabe a hora que ele vai realizar o seu sonho, ele sabe a data, ele sabe a hora, ele sabe os segundos, ele sabe os meses, qual vai ser o mês, qual vai ser o ano, entende? E muitas vezes o diabo faz isso, ele quer roubar de nós os nossos sonhos, fazer com que a gente pare de sonhar, porque a gente acredita que não vai acontecer, ou a gente acredita que já passou a fase, sabe? A gente mesmo botando data de validade nos nossos sonhos. Vê se pode. É difícil. O que você tá deixando, sabe? Ele levar de você. O que você tá deixando ele fazer com que você acredite que você não é ninguém, que você não pode conquistar aquilo que você quer, que você não pode ser feliz, sabe? Eu queria que você revisse aí, que você pensasse direitinho, porque não é isso que Deus quer para sua vida, sabe? Deus quer que você entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tudo fará. E todo esse deserto que você está vivendo, ele vai fazer passar. E no seu deserto, há flores, sabe? Há flores que você vai cultivar e que você só vai colher essas flores lá no seu futuro. Então, não deixa que o diabo venha roubar a sua alegria. Não deixa, sabe? Não colabora, sabe, com o diabo. Dificulta o caminho para ele, sabe? Quando ele vir querer roubar as suas coisas, repreenda. Porque é assim que eu vou fazer também. A partir de agora. Acabou. Porque Deus não nos fez para sermos tristes. A vida, ela é um sopro. E um sopro mesmo. Hoje a gente está aqui e amanhã a gente pode não estar. E Deus nos fez para que a gente pudéssemos viver felizes, sabe? É claro que Ele também nos fez e nos disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E vocês já são mais do que vencedores. Então, gente, a Bíblia, olha, a Bíblia, ela é a fórmula, ela é tudo. Tudo que a gente procurar tá aqui, sabe? Tudo. Ela tem palavra para tudo. Deus deixou para tudo.
olha só o que Deus falou, que no mundo a gente vai ter aflição, a gente vai ter dias difíceis sim, sabe? A gente vai ter dias que a gente vai querer que esses dias, assim, de fato, não tivessem existido, entende? Caçar uma borracha e apagar esse dia, sabe? A gente vai ter dias assim, porque Deus já tinha avisado que a gente vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, sabe? Passar por essas aflições tendo certeza e convicção de que Deus está com a gente, e não passar talvez como uma criança que fica de birra o tempo todo. A gente quer agir às vezes com Deus assim de birra, chorando, Senhor, por favor, faz por mim, se você não fizer isso eu quero morrer, que não sei o que. Gente, não é assim que a gente tem que agir, sabe? A gente precisa ter sabedoria e entender por cada momento que a gente está passando, porque na Bíblia também fala que há momento para tudo. Há momento para sorrir, há momento para chorar, há momento para sofrer, há momento que a gente vai ter lutos e há momentos de alegrias. Mas em todos os momentos, Deus pede para que a gente confie nele 100%. E quando a gente confia nele 100%, a gente aprende a dominar as nossas emoções e não deixar com que as nossas emoções dominem a gente. Porque quando a gente deixa que as nossas emoções dominem a gente não consegue mais dominar nada. Acabou, já era. E é por isso que a gente acaba entrando nesse colapso, nessa guerra que fica aqui na nossa cabeça, que foi o que aconteceu comigo. Eu deixei as minhas emoções me dominarem e quando eu me vi eu estava completamente perdida. Então é isso, pessoal. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, tá bom? Que eu trouxe aqui pra vocês. Eu realmente, agora, eu tô feliz, mais tranquila, porque Deus conseguiu, assim, fazer com que eu enxergasse, sabe? Eu acredito que ele tava fazendo já um tempinho e eu não tava ouvindo a voz dele, sabe? E hoje eu fiquei muito feliz porque, de fato, eu consegui ouvir a voz de Deus, consegui sentir ele falando comigo, né? E me dizendo que vai dar tudo certo, sabe? Pra mim só confiar. E eu vim aqui compartilhar com vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu já vou pedindo pra você se inscrever aqui no canal, tá bom? Comenta aqui pra mim também, curte, compartilha se assim o seu coração desejar, ativa o sininho das notificações, tá? Porque é muito importante. Eu posto vídeo aqui todos os dias, tá bom? De segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã. Uma falhadinha aí essa semana que passou, porque eu estava nessa guerra comigo mesmo, né? Eu estava muito mal e a única coisa que eu fazia era ficar deitada, triste e chorando. Então, afeta todas as áreas. Foi isso que aconteceu comigo. Mas eu agora estou liberta pelo nome de Jesus, né? Então é isso. Um beijo no seu coração, tá bom? Eu peço que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!